hoje quero abordar quatro conceitos importantes na nossa disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina. São conceitos que levam à melhor compreensão das demais unidades temáticas que vamos desenvolver no nosso componente curricular, que são subjetividade, intersubjetividade, identidade e alteridade. Inicialmente vou falar desses conceitos de uma forma geral, no sentido da psicologia, da educação, das ciências humanas, e depois com aplicação ao contexto clínico. Então, a subjetividade se refere ao modo como o indivíduo percebe, sente, interpreta e constrói o mundo a partir da sua própria experiência, da sua própria história, corpo, emoções, linguagem e contexto social. Então, é a dimensão interna e singular de cada um, de cada sujeito, ou do sujeito, que o diferencia dos demais. Então, na psicologia e na filosofia, a subjetividade está ligada à consciência individual e à maneira única como cada pessoa vivencia o real. Na educação e nas ciências sociais, a subjetividade é vista como uma construção histórica e social influenciada por relações de poder, linguagem, instituições. Por exemplo, a forma como um aluno nosso interpreta uma crítica, por exemplo, ou até um feedback construtivo, pode variar de acordo com a sua subjetividade. Um pode ver isso como incentivo e outro como uma rejeição. Já a identidade é o conjunto de características que definem o sujeito e o distinguem ou o ligam aos outros em termos de construção conjunta de sentido nas relações humanas. Então, é a base da comunicação, da empatia e da convivência social. Na fenomenologia, a intersubjetividade é que nos permite entender o outro como um sujeito e não como um objeto. Já na educação, a intersubjetividade favorece processos dialógicos, colaborativos e democráticos. Por exemplo, um professor e um aluno constroem juntos o entendimento de um conceito por meio do diálogo. Isso é intersubjetividade. E o que é identidade? Falei da subjetividade, intersubjetividade, identidade. A identidade é o conjunto de percepção, né, de autopercepção, que fazem com que eu me reconheça como eu sou. Então, identidade é o conjunto de características que me definem, que definem o sujeito e o distinguem ou o ligam aos outros em termos de indivíduos, em termos individuais, sociais, culturais, de gênero, étnico-raciais, religiosos.
A identidade ela é dinâmica, é relacional e é construída ao longo da vida por meio das experiências e das interações sociais. Então, há identidades pessoais ligadas à nossa biografia, há identidades sociais que são relacionadas à pertença, à ideia do pertencimento a grupos. Então, a identidade não é fixa, mas está em constante reconstrução. Por exemplo, uma pessoa pode se identificar como nordestina, médica, professora, católica. Então, múltiplas identidades se entrecruzam. Bom, depois, sim, alteridade. A alteridade é essa é a abertura, digamos assim, para o diferente. É o reconhecimento do outro como diferente de si, com sua própria subjetividade, cultura, história, valores, e supõe respeito, escuta e abertura ao diferente. E é essencial para relações éticas. Sem autoridade, há imposição, com alteridade, há diálogo. E na filosofia, o outro é irredutível, não pode ser assimilado ou reduzido ao que a pessoa, digamos, que está sendo considerada é. Então, por exemplo, ao cuidar de um paciente indígena, né, dos povos tradicionais, o profissional de saúde precisa reconhecer sua cosmovisão. Então, isso é o exercício da alteridade. Então, em síntese, a subjetividade é o modo singular de sentir, de pensar, de viver a realidade. Então, por exemplo, na discussão de casos clínicos, onde se analisa o sofrimento emocional dos pacientes, além do diagnóstico biomédico. E em saúde mental, compreender o sofrimento psíquico a partir da história e do contexto do paciente. Então, não apenas uma entidade nosológica. E já a identidade é o conjunto de elementos que formam quem a pessoa é. Gênero, cultura, história, religião. Então, por exemplo, como profissional de saúde, então eu me pergunto, que tipo de médico ou que tipo de enfermeiro, enfermeira eu quero ser? Ou então, um questionamento que está dentro dessa questão de identidade profissional. Estou falando da identidade profissional aqui, agora. Como minhas origens afetam minha prática? São questões importantes no contexto da identidade profissional. Também, por exemplo, em campanhas de prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. Então, quando eu adapto a linguagem e as estratégias, a identidade de jovens LGBTQIAPN+, respeitando suas experiências e formas de expressão, eu estou considerando a identidade dessas pessoas. A intersubjetividade é a relação entre as pessoas onde se constroem significados, ou melhor, em que se constroem significados compartilhados. Então, por exemplo, na simulação de uma consulta com foco em escuta ativa e empatia, reforçar o diálogo entre saber técnico e a experiência do paciente, é a intersubjetividade. Na estratégia Saúde da Família, construir conjuntamente um plano de cuidado com o paciente e com sua família, considerando suas prioridades e saberes. Então, isso no sentido, né, da intersubjetividade. No caso da aqui, a identidade, sim, no caso da identidade.
ou melhor, no caso da alteridade, identidade acabei de mencionar. Alteridade é reconhecer e respeitar o outro como diferente. Então, ao estudar populações tradicionais, por exemplo, quilombolas, indígenas, para desenvolver habilidades de cuidado respeitoso e sem etnocentrismo, eu estou praticando a alteridade. Em visitas domiciliares, respeitar as crenças de cura de uma família, mesmo quando não correspondem ao modelo biomédico, dialogando com ética e sensibilidade, é alteridade. Então, são essas questões importantes, né? E o que nós pretendemos é compreender e aplicar conceitos de subjetividade, identidade, intersubjetividade e alteridade na prática profissional. E, desse sentido, a gente precisa discutir a partir de questões como, por exemplo, você já se sentiu incompreendido ou incompreendida em uma consulta ou um atendimento? E como foi essa experiência? Então, é importante a gente também discutir casos, né? Por exemplo, casos até breves para disparar discussão e debate. Como, por exemplo, um jovem com HIV recém recebeu o diagnóstico. Evita tratamento por medo do preconceito familiar. Né? Aí podemos abordar de uma forma culturalmente sensível por meio da consideração da identidade e da alteridade. Uma idosa com dor crônica, desacreditada por médicos, né, que consultou um após o outro. Então, a gente precisa considerar a subjetividade e a intersubjetividade. E, por exemplo, um adolescente indígena em sofrimento psíquico recusa psicoterapia convencional. Temos que considerar alteridade e subjetividade e levar esses conceitos à prática. Por exemplo, um homem em situação de rua atendido com pressa no hospital. A gente tem que buscar nesse atendimento ter um intersubjetividade e considerar a questão da identidade. Então, isso é só uma sinopse, né, do que vamos discutir no nosso próximo encontro. Então, até lá.